agora que começaram a ser anunciados os primeiros medicamentos que realmente funcionam contra o coronavírus e que devem poupar muita gente de precisar de leitos de UTI, você talvez esteja se perguntando por que tem tão poucos remédios antivirais que tratam o vírus dessa forma e por que demorou tanto para sair. Por trás desse tipo de medicamento, dos antivirais, que são feitos especificamente para barrar um ou vários vírus, estão alguns dos maiores avanços da medicina, da física e da química modernas, sem falar da biologia. E entender como que é o desenvolvimento de um tratamento desses mostra o conhecimento espetacular que a ciência pode trazer. Como já falamos no vídeo do melão que salvou milhões, tratar bactérias pode ser bem mais fácil porque elas são muito diferentes das nossas células. As bactérias têm uma parede ao redor das células que nós não temos. Então, moléculas que perturbam ou que destroem essa parte das bactérias podem funcionar contra várias delas e, de quebra, não fazer tanto efeito no nosso corpo. Por isso, os antibióticos são tão revolucionários. Esse é o sonho para quem desenvolve medicamentos. Encontrar um alvo fácil que pode ser atacado sem medo de causar problemas em outras partes, especialmente nossas. Já no caso dos vírus, a coisa é bem diferente. Enquanto os seres vivos têm células, os vírus são muito mais simples, eles não têm células e dependem completamente das nossas para poder fazer novas partículas. Então, enquanto a bactéria tem um alvo fácil que as terapias podem acertar, os vírus estão colocando as nossas células para trabalhar usando bem poucas moléculas deles mesmos que a gente pode atacar sem fazer mal para nós. E para piorar, os vírus ainda são absurdamente diversos e dificilmente têm moléculas em comum uns com os outros. Ou seja, mesmo quando a gente encontra um alvo de um vírus que pode ser atacado, também precisamos confirmar se é aquele vírus que está causando a doença que a gente quer tratar. Ou o remédio pode não fazer efeito nenhum. Por isso dependemos muito mais das vacinas para combater viroses do que de tratamentos específicos. E por isso, muitas vezes, os remédios que nós tomamos contra uma virose, como a dengue, são remédios para melhorar os sintomas da doença, como combater a febre, e não remédios para poder combater o vírus da dengue. Também é por causa dessa dificuldade em encontrar alvos que a gente demorou mais de 50 anos depois dos primeiros antibióticos para poder criar os primeiros remédios contra os vírus, que são os antivirais. Um dos primeiros tratamentos que foram usados contra os vírus são os interferons, proteínas descobertas em 1957 que o nosso próprio corpo produz, que interferem na multiplicação de alguns vírus e avisam as células imunes sobre uma infecção. Daí o nome interferon, daquele que faz interferência. Eles começaram a ser usados contra alguns tipos de câncer e contra algumas infecções, como as hepatites B e C. Mas apesar do interferon ser bastante promissor quando foi descoberto, além dos efeitos adversos bem fortes, que podem vir por causa da inflamação que ele provoca, nem todo mundo tratado responde bem e elimina o vírus do corpo. Nós precisávamos de alguma coisa que tivesse um efeito bem mais direto nos vírus. E os primeiros antivirais feitos para agir diretamente nos vírus, aliás, nem foram desenvolvidos para tratar vírus. Eles eram, na verdade, remédios para tratar o câncer. O que acontece é que toda uma linha de terapia contra o câncer é impedir a célula de multiplicar o seu DNA. Como os tumores são feitos por células que perderam o controle da multiplicação, sabotar a produção de novos genomas pode parar a multiplicação dessas células. Então, se a gente dá para células tumorais drogas que imitam as moléculas que fazem o nosso DNA, mas que não funcionam de verdade para fazer DNA, elas podem ser ignoradas pelas células saudáveis, mas incorporadas pelas células tumorais. E aí, nas células tumorais, elas vão funcionar como a sabotagem que alguns países já fizeram em guerra, como, por exemplo, os Estados Unidos fizeram na Guerra do Vietnã, quando eles deixavam para trás munição de rifles, como o AK-47, com alguns projéteis em alguns cartuchos que eram alterados com explosivos para detonar dentro do rifle. Assim, eles deixavam os adversários recuperarem essa munição sem saber que ela era uma tática de sabotagem. No começo, a munição funcionava bem dentro da arma e era bem difícil saber que tinha uma bala lá dentro que estava alterada. Mas no meio dos disparos, essa munição de sabotagem explodia e podia destruir o rifle. As drogas que imitam moléculas que fazem o DNA
fazem algo parecido. Elas podem parecer com componentes normais, mas se forem incorporadas no DNA, elas terminam a cópia que está sendo feita. Dá para ver essa estratégia com a molécula do aciclovir, que imita a guanosina, que é transformada na guanina, que é a letrinha G que forma o DNA. Com a diferença que o aciclovir é processado e pode ser incorporado no DNA, mas não permite mais que outras moléculas se liguem. Por isso, ele ainda é usado para impedir a multiplicação de vírus, como os vírus da herpes, que podem causar a herpes zoster, a catapora e até o vírus de Epstein-Barr, que causa a mononucleose. É aquela pomada que a gente passa na herpes labial, que tem justamente o aciclovir para sabotar a formação de novas partículas do vírus. Enquanto as nossas células saudáveis normalmente conseguem diferenciar as moléculas certas do aciclovir e seguem fazendo seu DNA sem problemas. Tanto que o aciclovir é usado desde o começo da década de 80 com pouquíssimos efeitos adversos registrados e se tornou o primeiro grande antiviral de sucesso. Mas a década de 80 trouxe uma outra demanda, um outro desafio ainda mais grave para termos antivirais com a descoberta do HIV e os casos de AIDS. Não que a gente não tivesse problema com vírus antes, mas a maioria dos vírus de antes, como o vírus da dengue, o influenza, o vírus da febre amarela, são vírus que causam infecções agudas, que são essas que vêm e vão embora em poucos dias. Já o HIV causa uma infecção crônica, permanente no corpo, que pode durar muitos anos. E enquanto o vírus da herpes passa a maior parte dos vários anos no corpo das pessoas dormente dentro das células e só causa ferida de vez em quando, o HIV consegue evoluir tão rápido dentro do nosso corpo que ele continua ativo e escapando da resposta imune, gerando uma infecção constante e letal. Por isso tinha uma demanda tão grande por novas terapias. Quando a AIDS foi descoberta, ela era praticamente uma sentença de morte, porque em alguns meses ou alguns anos, o estrago que o vírus causa entre as células acabava sendo letal. Até o vírus acabar com as células imunes, que ele infecta em alguns anos, e isso causava a imunodeficiência. E aí vinham as infecções oportunistas, como a pneumonia, que podiam afetar até pessoas bem jovens, por causa dessa falta de imunidade. Até que em 1985 foi introduzida a azidotimidina, ou AZT, que é uma molécula que usa o mesmo princípio do aciclovir. Ela sabota a formação do genoma do vírus. No caso do HIV, o genoma de RNA. O AZT foi o primeiro de muitos antivirais contra o HIV que usavam essa estratégia. E precisamos de cada um deles, porque o primeiro efeito do AZT foi impressionante. Durante as primeiras semanas, o vírus sumia do sangue, os pacientes se recuperavam, ganhavam peso, o sistema imunitário começava a se recuperar, mas em alguns meses o vírus voltava a aparecer no corpo, os ganhos eram revertidos e o paciente acabava morrendo de AIDS, porque o HIV evolui tão rápido que ele criava resistência ao tratamento dentro de cada paciente. A saída seria ter vários remédios para dar ao mesmo tempo. Remédios que nós desenvolvemos no braço. Essa demanda por novas terapias contra o HIV simboliza o começo de uma nova era de descoberta de medicamentos. A era da criação de drogas sob medida. Porque até então a maioria dos medicamentos, mesmo os antivirais, foram descobertos na base da força bruta. Você extrai os princípios ativos de vegetais, testa novas moléculas produzidas, e por aí vai, vendo se algumas delas funcionam contra cada vírus que a gente está tentando combater. Como se a gente estivesse tentando garimpar um tratamento, peneirar alguma coisa que funciona. Só que conforme a gente estudou o HIV e entendeu como que ele toma conta das células, como que ele se multiplica, a gente também começou a perceber uma outra coisa. Começamos a reconhecer o que podiam ser novos alvos para novas terapias que afetariam só o que o vírus faz, sem ter muito efeito nas pessoas. Ao mesmo tempo que buscávamos novos tratamentos, uma outra técnica científica avançou, que é a cristalografia de raios-x. Quando a gente olha em um microscópio óptico, microscópio que usa luz, a gente depende da luz visível para poder enxergar o que está lá. Só que alguns objetos, como os próprios vírus, podem ser tão pequenos que a luz não passa por eles. A gente precisa de ondas eletromagnéticas com um comprimento de onda menor para poder enxergar mais de perto. E os químicos estavam desenvolvendo o uso de ondas de raios-x para poder estudar moléculas, como as moléculas dos cristais. Daí o nome cristalografia de raios-x.
Foi inclusive com essa técnica que a gente descobriu a estrutura do DNA, mas isso merece um vídeo próprio. E foi com essa técnica que a gente começou a olhar mais de perto para a estrutura das proteínas que nos dão vida. Essa capacidade foi revolucionária no nosso entendimento dos organismos e foi o que viabilizou tratamentos modernos, até contra a Covid. Por exemplo, para o HIV formar suas partículas dentro das células, ele tem que produzir uma proteína-zona gigante que precisa ser quebrada em várias partes, como aquelas peças de modelos de plástico que vêm todas dentro de um mesmo molde. Sem separar essas partes, nada funciona. E para poder fazer esse picote, ele usa uma ferramenta própria, que é uma proteína que corta outras proteínas e por isso é chamada de protease. Sem esse alicate, as peças do vírus não são separadas do molde e as partículas dele não podem ser montadas, o que sugere um alvo bem tentador para novas terapias, e deu muito certo. Estudando a protease do HIV com cristalografia de raios-x, foi possível entender o formato dela e desenhar moléculas que imitam tão bem as peças que ela reconhece que elas entram lá dentro e entopem a protease. Entupindo a protease assim, ela fica inibida e não consegue separar as peças do vírus que ele precisa e aí ele não consegue se multiplicar. Sim, a gente chegou no ponto de um entendimento da natureza onde nós conseguimos descobrir a estrutura de uma proteína e até como sabotar ela. E foi assim que começaram a ser desenvolvidos os primeiros inibidores de proteases antivirais, como é o caso do Saquinavir, que foi lançado no final de 95. Foram medicamentos desenhados para impedir o vírus de formar novas partículas. E esse método acabou sendo usado em outros alvos do HIV e em vários outros vírus. Ao invés de tentar o garimpo de moléculas, um vírus importante é estudado, a gente descobre quais são as ferramentas essenciais que esse vírus usa, e aí estudamos o formato dessas ferramentas e desenhamos moléculas feitas sob medida para poder sabotar cada uma delas sem interferir muito com o nosso corpo. Foi assim que a gente desenvolveu tantas terapias contra o HIV que ele pôde ser controlado. Hoje, quem tem o vírus pode passar décadas com ele sob controle e não desenvolver AIDS. Na região rural da África do Sul, onde muitas pessoas vivem com o vírus por motivos que a gente já explicou, a expectativa de vida de adultos subiu de 49 anos para quase 61 anos com a distribuição de terapia contra o HIV. Hoje, se alguém se expõe a uma situação de risco, como de repente um preservativo que rasga, essa pessoa pode buscar o posto de saúde e tomar a PEP, ou profilaxia pós-exposição por um mês, para poder impedir o vírus de se estabelecer no corpo. E na verdade, para populações em muito risco, já tem até terapia pré-exposição, que é uma combinação de antivirais que enquanto a pessoa toma, ela está protegida contra o HIV. Já no caso do vírus da hepatite C, que escapava do tratamento indireto com interferon em muitos pacientes, hoje a gente já tem terapias com vários antivirais que agem diretamente nos alvos do vírus com tanta precisão que podem curar mais de 99% dos casos. A gente chegou no ponto em que começa a se tornar possível eliminar esses vírus da humanidade com tratamento, mesmo que eles escapem das vacinas que nós testamos até aqui. E é assim que a gente está avançando agora um outro braço de controle da pandemia de Covid-19 junto das vacinas. Assim que o coronavírus começou a causar problema em 2020, a abordagem mais rápida era a de testar medicamentos que já existem para outras doenças e ver se alguns deles funcionariam contra o novo coronavírus, assim como a gente já fez em surtos passados. Testaram a cloroquina, por exemplo, que já tinha sido cogitada contra a Zika. Testaram a azitromicina, que já tinha sido testada contra o vírus sincicial respiratório. E testaram até a ivermectina, que já tinha sido pensada para combater o chikungunya. Só que aconteceu com o novo coronavírus, infelizmente, o mesmo que já tinha acontecido com esses outros vírus todos. Essas drogas de ação indireta podem até funcionar em laboratório, mas quando elas são testadas nas pessoas, ou a nossa fisiologia é mais complexa, ou as doses que são necessárias para ter uma ação contra o vírus são tão altas que o tratamento em si passa a ser tóxico e elas não funcionaram na vida real. Só que agora a gente entra na outra fase do desenvolvimento de terapias contra a Covid, que é mais demorada, só que é muito mais específica, que é quando começam a sair os primeiros antivirais que foram desenhados para poder atacar o coronavírus, como é o caso do inibidor da protease dele, Nirmatrelvir,
que começam a ser aprovados para o tratamento da Covid. São medicamentos que foram desenvolvidos olhando para os alvos específicos do coronavírus e que por isso estão funcionando. São as primeiras terapias antivirais que realmente evitam que as pessoas sejam hospitalizadas pela Covid. Ainda estão longe de resolver o problema de bilhões de pessoas, porque são tratamentos caros e difíceis de produzir, mas são um primeiro passo. Os antivirais ainda estão longe de dar uma proteção barata e durável, como a da vacina, mas em alguns casos podem ser uma das únicas proteções de imunocomprometidos ou de pessoas que não podem ser vacinadas ou que não respondem bem à vacina, ou podem ser a única proteção contra um vírus para o qual ainda não se tem vacina, como é o caso do HIV e do vírus da hepatite C. Pode parecer um desenvolvimento lento que demorou, só que a gente está vendo em menos de 2 anos o surgimento de terapias que com outras doenças levaram mais de uma década para serem desenvolvidas. Esse é o poder que a ciência tem de trazer soluções conforme a gente acumula conhecimento. E quanto mais conhecimento nós acumulamos, menor vai ficando o caminho entre descobrir um vírus, entender como cada parte dele funciona e bolar uma sabotagem para acabar com isso. Talvez em surtos futuros com novos vírus, a gente tenha esse tipo de tratamento em meses, ao invés de anos, a tempo de salvar muito mais vidas ainda. E esse vídeo aqui, como muito material de divulgação aqui do canal, como as próprias lives de Covid, conta com o apoio do Instituto Serrapilheira, que nos ajuda a fazer mais divulgação científica por aqui. Se você quiser receber mais vídeos desses, não esquece de assinar o canal para as próximas conversas que a gente pode ter.